Pronto. Aí eu faço assim, né? Pessoal, primeiramente, bom dia, né? Desculpa minha má educação, turma, né? Professor meio relaxado aqui, né? Mas se preocupa não, viu? Eu gosto de todos vocês, vocês estão no meu coração, né? Então, começar a responder a questão da avaliação. Turma, essa disciplina de telemedicina, né? Ah, o que eu separei aqui, eu procurei direcionar nossas aulas. Eu falei um pouquinho da questão do Word, que era para ajudar na formatação dos textos, né? No início foi ruim para todo mundo, que tivemos aquela questão de separar grupo A, de separar grupo B, né? E eu senti que nós, eu falo todos nós, né? Tanto eu quanto você, nós somos prejudicados, porque eu começava o conteúdo com um grupo, aí na outra semana eu tinha que praticamente abordar o mesmo grupo, né? Um outro grupo, né, com o mesmo assunto, e isso aí atrapalhou muito. Uh, e além disso também, como é que eu posso colocar aqui? Para elaborar o nosso conteúdo, tá? Então isso aí atrapalhou, né? E então algumas teorias, o que, é que eu resolvi fazer? Eu resolvi passar naquela questão dos slides sobre o exemplo telemedicina, né? A questão do prontuário, né? Para juntar a útil ao agradável. Então, no caso, eu falei um pouquinho sobre o telemedicina que nós vimos. Aí, do telemedicina, o que, que eu fiz do telemedicina? Passei um trabalho para vocês, no caso em dupla, para fazer aquela pesquisa sobre os conteúdos de telemedicina, aquelas variações do nosso trabalho, né, para ver que vocês estarem fazendo a pesquisa, construindo seu trabalho, pesquisando o conteúdo e colocar o arquivo no Word, que aí você vai estar trabalhando na questão do Word e eu ajudando na formatação, né, que vai estar mexendo duas coisas ao mesmo tempo, tanto a questão da telemedicina quanto a formatação de texto. E identificando como é que é um processo prático, né, executado pelo telemedicina. Né, que não dá para a gente, nesse caso das aulas, fazer na parte prática, porque assim, não está no consultório, né, mas em termos de pesquisa, né, e no trabalho já ajuda muito. Tá? Então essa questão da teoria da telemedicina. Em seguida, nós vimos um pouquinho a questão do prontuário eletrônico. Eu falei o que é um prontuário eletrônico e nós vimos que o prontuário eletrônico ele é muito mais, né, ele é muito mais daquilo do que um simples documento que registra os dados de um paciente. Né? Então, que ele é muito mais complexo, muito mais interessante. Esse trabalho, o que eu ia fazer? Juntar tanto a parte prática, que é o meu foco com vocês aqui, né, que eu procurei focar, a parte prática com a teoria. Então vocês vendo na parte prática como é feito mesmo um prontuário. Então eu peguei um link que eu passei para vocês criarem o seu cadastro, o seu prontuário de verdade de uma empresa de tecnologia que ela permitiu, vou falar assim, uma amostra grátis para que todos os profissionais da área da saúde possam pegar, criar o seu prontuário, que aquele prontuário que vocês criaram aí, utilizaram, ele é um prontuário de verdade, ele é um prontuário profissional e usado por empresas da área da saúde. De verdade, aqui dele é um documento de verdade. A diferença é que nós estamos usando uma parte do campo gratuito. Então, essa parte, o que eu pedi para fazer? Para entrar e criar sua conta, e criar a conta, você navegar por ele e dentro dele você criar os dados do usuário, cadastrar o paciente, cadastrar o médico, fazer a anamnese do paciente, treinar a questão de agendamento, verificar a questão de horário de paciente, a questão do financeiro, tudo isso aí é o que vocês vão fazer na vida real, tá? Então, quando vocês forem trabalhar numa empresa privada, tá? Vocês vão fazer isso com certeza em qualquer empresa privada, tá? Então, é algo que vocês vão fazer na vida real. Isso é por isso que eu procurei focar. Vocês vão trabalhar, vocês vão manipular com o prontuário da vida real. A diferença desse prontuário que vocês estão utilizando para as outras empresas vai ser mais o desenvolvedor. Porque alguns vai ter, em vez de ser a tela azul, vai ser a tela verde.
outro vai ser a tela vermelha, né? Então, são essas variações, tá? Mas todas as informações do paciente vão estar todas as constando, tranquilamente, tá? Então, quando vocês for trabalhar, no caso, no serviço público, é a mesma coisa. A diferença é que no serviço público vocês não vão ter um módulo, nesse caso, um módulo de financeiro, né? Financeiro ou de marketing, né? Propaganda, algo nesse sentido, tá? Então, é algo que eu procurei fazer. Para mim até seria melhor se ele não tivesse começado com toda a turma, né, ao mesmo tempo, que aí a gente conseguiria desenvolver mais a aula, que eu queria fazer uns laboratórios, né? Eu queria fazer alguns testes, mas mais assim, fazer outras coisas, umas brincadeiras bem interessantes. Né? Mas por causa desse início que nós tivemos de grupo A, grupo B, né, então senti que isso aí atrapalhou um pouquinho, mas não quer dizer que nossa aula não deixou de andar. Não é do jeito que eu queria, tá? Então, nós vimos a questão da telemedicina, as nossas variações, vimos o prontuário, tá? Ah, é real. Isso. Faz o seguinte, boa. Pessoal, eu tive uma ideia aqui. Isso, depois de pronto, isso. É porque eu tava querendo, né? Eu isso. Né? Aí o que eu queria fazer, porque não deu, era que vocês fizessem a pesquisa. Aí dentro dessa pesquisa, vocês estruturavam o trabalho, como eu tinha falado, né? Estruturado, colocado a ordem do conteúdo. E assim, nós íamos fazer em sala de aula a formatação. Por exemplo, hoje seria isso que nós íamos formatar, que a gente tem um trabalho pronto, e eu ia formatar com vocês. Eu ia ensinar a forma de formatação, né? Aquelas dúvidas mais comuns, como nós tínhamos visto. Mas neste caso, vamos fazer o seguinte: quem fez todo o trabalho de telemedicina pode postar lá. Poste lá, eu vou abrir e eu vou dar o feedback onde deve formatar e vou dar essa orientação. Tá? E aí, tá? Então, essa questão da formatação, eu vou colocar as orientações. Não, você tem que formatar assim, assim, assado. Tá? Que aí vocês vão conseguir organizar o conteúdo em termos de formatação. Tá? Eu acho, com certeza. Ótimo. Posso fazer isso sim. Tá? Fácil. Não, perfeito. Não, ótimo. Beleza. Então eu vou fazer isso ainda hoje e já vou postar para vocês, tá? Aí, pessoal, uma coisa que eu peço, por favor, pelo amor de Deus, né? Turma, por obséquio, né? Não esqueça do professor. Tem dúvida, turma? Por favor, mandem mensagem pro professor, né? Eu só vou saber as coisas se vocês me falarem, né? Eu preciso, eu preciso, né, dessa informação, né? Porque estou no caladinho aqui, aí chega naquela hora, como eu falei há pouco, mas era para ter feito há muito tempo, Conceição. Desde o primeiro dia era para você pegar no meu pé, né? Professor, eu não entendi, explica esse trem aqui, como é que é, né? Tudo isso. Não manda mensagem, não, mas, né? Fala assim, a obrigação do aluno é perturbar o professor. Tá? Eu vou ter o maior prazer em atender vocês. Oi, Cleide.
Não, mas o do prontuário, ah, sim. A matéria do prontuário, acho que eu tenho até um modelo que eu tinha colocado aqui. Deixa eu ver aqui, pode ser o trabalho. Aqui a dúvida, a apresentação. Não, não, aqui é telemedicina, não, é o. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui o prontuário. Não, tem não. Eu pensei que eu tinha postado aqui, mas tudo bem. O do prontuário aqui eu vou complementar a informação aqui, tá? Eu vou postar, é o que eu tenho um modelo. Eu jurava que eu tinha enviado o modelo aqui, tá? Eu vou postar o modelo, como vocês já criaram, então mais fácil organizar a ideia, tá? Então vamos fazer esses dois aqui. Ah, pessoal, vocês podem enviar mensagem no grupo, pode incomodar o professor aqui, pode. Professor, cadê o trem? Como é que é, né? E pergunta, dúvida, não deixa passar, tá? Então, assim, eu falo, né? É assim, eu posso falar assim, é dever do aluno, né? Nem fala obrigação, né? É incomodar o professor, tá com dúvida tudo, e a obrigação do professor tá respondendo e atendendo o aluno, tá? É isso, é aquela ficha. Mas eu vou pegar aquela ficha, vou dar uma melhorada nela hoje, vou postar aqui no ambiente, olha só. Prontuário aqui, e bem aqui no final, aqui, nessa parte, eu vou postar o modelo, com mais informações dentro dele. Vocês vão clicar, só baixar e seguir ele, tá? Que aí vai ficar mais fácil. Que aí só vai ser um passo a passo seguindo, não vai ter problema, tá? Que eu quero vocês caprichando. Aí aqui, olha só, em questão até do prontuário. O que eu estou trabalhando com vocês aqui no prontuário? Estou trabalhando com vocês para acessar a parte prática, conhecer um prontuário, manipular, né? Ver aquelas informações que nós estudamos. Né? Até aqui no nosso slide eu coloquei aqui no nosso ambiente, tá? Até aqui nosso prontuário eu coloquei aqui, né? Ah, além da teoria, nós vimos a parte prática, e também a questão do relatório. Porque o relatório é outra parte prática que vocês vão fazer no Word, que vocês não serão obrigados, eu nem falo assim que vão fazer não, que serão obrigados a fazer todo o dia a dia no seu trabalho. Porque quando vocês estiverem fazendo, tirando plantão, lá atendendo os seus clientes barra pacientes, né? Vocês, quando for passar de turno, vocês vão ter que registrar, né, num documento todas as ações que vocês fizeram durante o seu plantão, para ficar registrado. Porque caso até tendo uma sindicância, qualquer coisa, aí vão perguntar, né? Clélia, o que, que você fez aqui? Eles não vão perguntar, eles vão ler vão lá no documento da Clélia, né? No relatório diário. Aí vai ficar, não, a Clélia atendeu o paciente assim, assim, assado, fez isso, 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 né? Ah, tudo bem, vamos verificar no prontuário se ela lançou essas informações que ela ministrou medicação no paciente. Aí eles vão fazer uma comparações, tá? Então, estou tentando aqui colocar o útil agradável, mostrando que isso aqui que nós estamos fazendo nessa brincadeira é algo que vocês vão fazer no mundo real, tá? Pessoal, vocês estão compreendendo aqui o que eu estou colocando? Faz sentido o que eu estou explicando, né? É. E aproveitando aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no conteúdo aqui dos nossos dois novos conteúdos, tá? Eu vou explicar eles, tá? E ao final dele aqui, eu tenho um trabalhozinho assim. Não, esse trabalhozinho eu vou deixar para quinta-feira que vem, que eu vou fazer uma atividade, mas eu vou passar o conteúdo, tá? Mas assim, vamos focar, para ficar pautado aqui, em termos da nossa avaliação, nosso prontuário, tá? Nosso prontuário e o trabalho de telemedicina. As outras atividades aqui, que eu vou estar falando aqui do nosso programa aqui, que eu vou estar explicando agora, dos outros dois, vocês vão treinar, vão treinar, eu vou pedir para fazer uns testezinhos depois, tá? E vamos fazer ver se eu consigo fazer um laboratório na próxima quinta-feira, na sexta-feira. Tá? E eu vou explicar agora. Tá? Então, eu vou aqui no PowerPoint, qual é o primeiro? Esse aqui. Tá? Então, eu vou colocando aqui e vou falar um pouquinho sobre isso. Turma, deixa eu perguntar aqui. Não perguntar não, né? Pessoal, qualquer coisa que eu estiver explicando aqui na atividade, por favor, me interrompam, tá? E perguntem, tá bom?
Eu peço aqui, que temos poucos alunos hoje aqui online, que vocês avisem os outros colegas para participar. Eu sei que tem muito mais alunos, né, para participar das nossas aulas aqui, tá? Olha só, do nosso primeiro conteúdo aqui, o que eu vou explicar? Eu vou falar sobre um programinha chamado Sistema de Gestão. Ele é chamado de ERP, né? Enterprise Resource Planning. Né? Ó, até falei bonito, né? Em inglês. Né? Pessoal, estão me ouvindo aí? Ah, eu e a professora Bárbara deu uma travadinha aqui. Né? Não, agora tá bom. Voltou. Tá. Né? E, pessoal, então olha só. Ah, nessa questão aqui, esse programa, o que eu vou explicar? Vocês lembram que eu falei que o nosso prontuário é como se ele fosse um pedacinho de um sistema? Que no sistema, que fosse o quebra-cabeça, aí nesse quebra-cabeça, vários pedacinhos, e um desses pedacinhos seria o nosso prontuário, aí teria o exemplo do setor de pagamento, de recursos humanos, ambulatório, né? Então, aí juntando todos esses pedacinhos, esses quadradinhos, nós formamos algo maior. Que algo maior é esse sistema aqui que eu estou falando, tá? Esse é um tipo de sistema que, posso falar assim, que pequenas, médias e grandes empresas, vocês vão ter acesso a ele. É claro que vocês vão ter acesso àquele módulo que é de acordo com sua competência. Vamos imaginar que mais para frente, de repente, vocês estão trabalhando num hospital e o seu chefe lá de setor vai te encaminhar para uma parte de ou de recursos humanos, ou para a parte de auditoria, ou para a parte de controle de medicação, algo nesse sentido. Então você vai sair de um setor e para outro e vai ter acesso a outra parte, ao módulo desse sistema, tá? Então esse sistema aqui, chamado de ERP, ele é um sistema grande, robusto, que a função dele é gerenciar todos os recursos, tá? Ele vai gerenciar todos os recursos dentro de um hospital. Tá? Esse sistema aqui, nós temos ele para todo tipo, tanto para hospitais, como para bancos, tá? Como para empresas de tecnologia, empresa de engenharia, supermercados. Tá? Então, ele é um sistema bem interessante. Agora eu vou clicar aqui para avançar. Tá? Agora, aqui. Tá? Por que ele surgiu, esse tipo de sistema? Tá? Esse sistema surgiu para resolver vários problemas que as empresas têm. Tá? Então, que problemas comuns que as empresas têm? Por exemplo, adequação de certos processos. Tá? Os processos, posso falar assim, que são algumas atividades que são desenvolvidas de uma maneira rotineira na empresa. Então, quando não há uma adequação desses processos, a tendência é que cada pessoa faça do seu jeito. Cada pessoa faça do seu jeito. Com isso, não tem um padrão e dificulta, atrapalha que a empresa tenha uma qualidade, consiga melhorar seu atendimento, tá? Então, um dos problemas é esse. Outros problemas aqui é o tal do cumprimento dos prazos, tá? Cumprimento de prazo, mas um hospital, cumprimento de prazo tem? Toda empresa tem cumprimento de prazos, tá? Então vamos imaginar aqui que a empresa ela precisa mandar a documentação para o fisco, ou tem que mandar a documentação para o fornecedor, tá? Ou tem que preparar algum procedimento, preparar algum setor para receber determinada clientela, paciente, tá? Ou vou dar um exemplo aqui, uma empresa de logística, né? Para ela conseguir entregar alguns produtos para os clientela, então tem dificuldade no cumprimento de prazos, tá? Então, mesma coisa, você está trabalhando aqui, tem que fazer vocês têm que fazer, no caso, nossa, você tem que fazer uma discriminação, tá? Vamos imaginar aqui, de um setor do ambulatório. Tem que identificar tudo que tem de medicação, que já foi utilizado, data de validade, tá? Como é que está organizado tudo. E vocês têm uma semana para entregar o prazo. Um exemplo, se vocês não seguir a questão de adequar os seus processos,
vocês não vão conseguir cumprir o prazo, e vocês não cumprindo o prazo, vai ocorrer o efeito cascata, que vai impedir que, no caso do setor de compras, peça mais nova medicação, que faça manutenção. Então começa a ocorrer o que? Um efeito cascata e vai atrapalhando tudo. Um dos problemas grandes que também as empresas têm, focando aqui na área da saúde, é a questão do gerenciamento de produtos e serviços. Tá? Então, um exemplo aqui, eu posso falar aqui produtos, né, de serviço de um hospital, o que é que vocês vão oferecer para os pacientes lá? Medicação. Vai tirar a medicação, aquela coisa toda, né? Então, o gerenciamento, se não tem um controle, vai ocorrer desperdício de material, né? Perda de usar talvez produtos aqui que não tem mais validade, né? Alocação de serviços, né? Vamos supor, colocar mão de obra, pessoas de mais em um setor, outras de menos em outro local, então não consegue gerenciar e isso atrapalha muito, tá? É como é a nossa vida. Se a gente não consegue gerenciar a nossa vida, nós vamos ter um problema muito grande. Que problema é esse? De fazer as atividades da escola, de cuidar das coisas de casa, de você atender seu trabalho, né? Então tudo isso aí é um conjunto. Outra coisa também, problema, é falta de padronização, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de uma empresa bem padronizada, McDonald's. McDonald's, você vê que todo mundo faz a mesma atividade, faz a mesma organização, eles têm tudo padronizado. Num hospital, é a mesma coisa, tem que seguir vários padrões, tá? E se não tem uma padronização, isso aí vira uma bagunça, né? Outro problema grande aqui também em relação às empresas é o tal dos setores isolados, né? Ou seja, não se comunicam. Como eu falei que o nosso prontuário ele é apenas um pedacinho do quebra-cabeça, um pedacinho, então ele fica de certa forma isolado. E esse problema tinha, né? E aí tem algumas empresas, são vários quadrados separados, só que todos eles trabalham isolados e não tem conversa. Um exemplo, imagina aqui o setor do ambulatório. Eu tenho medicação X ali. E nós temos o setor do almoxarifado, onde fica guardado toda a medicação lá, armazenado. E nós temos o setor de compra. O setor de compra, ele precisa comprar medicação. Mas ele vai comprar medicação, ele precisa das informações do almoxarifado. Se ele não tiver informações do almoxarifado, ele pode fazer compra de medicações, medicamentos a mais ou a menos. E dependendo aqui, o almoxarifado, como não tem informações do ambulatório, do que tem lá disponível, ele não consegue passar as informações para o setor de compras. Então, tudo isso aqui dificulta e muito. Tá? Desperdício de material. Isso aqui é muito comum. Tá? Desperdício de material. Os materiais são jogados fora, aí vai ver a medicação vencida, gases jogando fora inadequadamente. Tá? Então, muito grande. Outra coisa também, falta de controle de recursos, humano, material e financeiro. Então, humano, nós, mão de obra, vocês. Material, medicação, esparadrapo, né? E financeiro, dinheiro. Né? Então, se não tem um controle disso aqui, a tendência é que as empresas tenham prejuízo e cheguem no momento de falir, né? Então, por mais que a empresa ganhe muito dinheiro, né? Agora vem outras coisas interessantes aqui também, outras coisas técnicas, né? Redundância de informações. Tá? Nesse caso aqui, a redundância de informações quer dizer o seguinte, que são informações duplicadas. Então, de repente, você vai acessar a informação de um documento em tal setor e aquela informação está de um jeito e quando vai comparar com a informação, a mesma informação em outro setor vai estar de outra maneira. Então, isso aqui vai ocorrer que as informações, elas divergem, vai dar um problema, vai chocar, né? Se precisar, vamos imaginar aqui de um prontuário, se tiver informação duplicada de um prontuário de um paciente,
De repente o médico tinha passado uma medicação X, só que você acessou e pegou uma documentação que tem a informação Y. Já imaginou a dor de cabeça que vai dar? Então é algo bem complexo. Temos outra coisa aqui também, é a questão da integridade, segurança e disponibilidade. Integridade, ah, pessoal, quando fala que assim, ó, fulano é íntegro, o que quer dizer isso, turma? Alguém pode me dar um exemplo? Tá? Desculpa. Ah, Solange é uma pessoa íntegra. Alguém pode me dar uma ideia? O que seria isso? Vamos lá, gente. É dentro disso mesmo, uma pessoa, né, que é íntegra, honesta, né, que ela não sofreu nenhuma, posso falar assim, deformação, algum desvio, né, alguma coisa que venha comprometer a sua integridade, a sua honestidade, o seu caráter, né? Então, a pessoa íntegra. O sistema, né, da empresa, ele tem esse problema de integridade, de estar um sistema correto. A outra questão aqui também é a questão da segurança. Então, um sistema seguro, tá? Nesse caso aqui de segurança do sistema, é um sistema protegido em que as informações não vazem, não sejam violadas, tá? Não sejam destruídas, comprometidas, tá? E essas mesmas informações, né, elas têm que ter disponibilidade. Então, no sistema desse aqui, um problema grande era a disponibilidade. A disponibilidade é nós temos as condições, a capacidade de poder acessar aquela informação no momento em que nós precisarmos, né, tiver necessidade. Tá? E a outra coisa também, dificuldade no acesso às informações. Tá? Ó, disponibilidade é poder ter acesso à informação. E a dificuldade é como eu vou chegar até esta informação. Tá? Então, uma coisa que dificulta, um exemplo aqui, é tal da burocracia. Ah, vou pegar um documento X de algo simples, as pessoas exigem a sua vida pregressa, a cor do seu cachorro, né? O que você comeu no almoço, né? Se você dormiu. Né? Então, dando apenas um exemplo disso aí. Então, dificuldade no acesso às informações. Pessoal, posso passar aqui, turma? Tá tudo bem? Pessoal, tudo bem aqui? É. Aqui eu tenho uma definição. Né? Ah, ah, então, definição aqui, que são sistemas de informação, né, tudo é informação, que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. Como eu falei, são vários pedacinhos e todos eles se completam. Então, é um sistema, né, um sistema de informação que integra todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. Tá? Ah, e aqui, continuando, temos aí algumas definições, né? Então, o que, que ele vai ajudar aqui? O sistema de integração, esse ERP, que é o nosso sistema de gestão. Ele proporciona integrar a perspectiva funcional. Né? Então, a parte funcional de uma empresa. Sistema de finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, vendas, compras, né? E tem uma perspectiva sistêmica. Processamento de transações, né? Sistemas de informações gerenciais e sistema de apoio à decisão. A perspectiva quer dizer a forma de enxergar determinados dados. Então, vou pegar aqui como exemplo o sistema de apoio à decisão. Então, eu vou utilizar esse sistema para que me ajude a tomar decisões. Porque uma empresa, ela precisa, né? Uma empresa que ela pretende crescer, pretende desenvolver e para frente, então ela vai ter que ter informações de o que está ocorrendo para poder o seu gestor, a sua equipe gestora ou investidores tomarem alguma decisão de o que fazer. Tá? Isso é muito comum
das empresas grandes, empresas que têm ações, algo nesse sentido. Tá? Continuando. E aqui nós temos características das empresas. E tem umas coisas bem legais. Um exemplo. Temos aqui flexibilidade, né, desse nosso sistema. O RP, né, o sistema de gestão, ele é identificado que ele oferece algumas características. Entre elas, nós temos a flexibilidade. Então, ele vai atender constantes transformações da empresa. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando vocês compraram, quem tem computador em casa, aí você tem lá o aplicativo Word, o editor de texto. Você pegou o Word lá para fazer seu texto. Só que quando vocês instalaram o Word na sua máquina, tá, nós temos que nos adequar ao Word. Temos que aprender a manipular o Word, a formatar, a configurar, a fazer todas essas coisas no Word. Tá? Então aí a gente não pode, quando você comprou o Word, você não chegou no desenvolvedor, na Microsoft, e não pediu para o desenvolvedor, desenvolvedor, eu não quero o Word desse jeito não. Eu quero que você faça dessa forma para mim. Eu quero que você mexa em toda a estrutura dele, tá? E que ele venha atender a minha necessidade. Isso não ocorre conosco, né? Nós usuários, né? Mortais, eu falar assim, tá? Então isso era muito comum das empresas antigamente, né? Com as empresas de tecnologia. Então as empresas de tecnologia antigamente faziam um sistema engessado. E as empresas eram obrigadas a se adequar ao sistema. Né? Mas isso é o quê? É mais do que errado. Tá? Como foi ocorrendo o desenvolvimento, o que com essa nova metodologia, esse novo padrão do sistema de gestão. Então, o sistema de gestão, o RP, ele se tornou flexível porque o próprio sistema, o próprio software, falar assim, ele tem que se adequar às necessidades e transformações da própria empresa. Hoje inverteu. Tá? Então, por essa questão aqui, o sistema se tornou flexível. Então, se a empresa mudar a política A, o sistema tem que atender à necessidade da empresa. Né? E temos aqui a questão também da modularidade. Turma, modularidade vem de questão de módulos. O que são módulos? São as pecinhas do quebra-cabeça. Então, as pecinhas do nosso quebra-cabeça são os módulos. Então, aqui é interessante, ó, o sistema é um sistema de arquitetura aberta, né? Pode ser usado livremente, né, os módulos, sem que afete o restante. Então, imagina que uma empresa vai comprar um sistema desse, só que ela não tem grana, né, ou não quer utilizar todo o sistema completo. Então, ela pode comprar apenas uns pedaços desse sistema. Ah, eu quero comprar apenas o módulo do prontuário eletrônico. Então vai comprar o módulo do prontuário eletrônico, apenas ele. Tá? Ah, eu quero comprar o módulo do setor financeiro. Aí vai comprar o módulo do setor financeiro. Tá? Porque são partes de um sistema e eles funcionam de forma independente. Tá? Funcionam de forma independente. Depois eles vão se complementando. Temos a questão também, o compreensível. Né? O sistema está apto a suportar diferentes estruturas de uma organização. Né? A vasta área de outros serviços, estabelecendo uma relação eficaz entre eles. Então, ele vai entender a estrutura de uma empresa. Tá? De cada empresa tem uma estrutura X, uma estrutura Y, e então ele vai atender também essa necessidade. Então, observe que interessante. Esse sistema, ele é legal, assim, é interessante, ele é bem legal, porque ele não foi feito para uma empresa específica. Ele foi feito para que atenda qualquer empresa, independente da sua área de atuação. Tá? E esse que é uma parte interessante. Então, tudo isso aqui nós estamos vendo aqui, é tudo aplicado, né? Lógico, eu estou direcionando aqui para a área da saúde. Tá? Continuando. Outra coisa que esse sistema proporciona para a gente, conectividade,
é algo bem legal, tá? O sistema não deve se confinar ao espaço físico de uma empresa. Vai permitir a ligação entre entidades, mesmo grupo, né? Banco de sangue, leitos, né? Essa conectividade é o seguinte. Então imagine que vocês estão trabalhando aqui, vou dar um exemplo bem tranquilo. Vocês estão trabalhando aí num hospital de base. No hospital de base, vocês vão participar de um procedimento cirúrgico, um auxiliar, tá? Então, o hospital tem lá seus setores, todos eles, e de repente o hospital ele precisa de um determinado tipo sanguíneo. Esse tipo sanguíneo não tem no hospital no momento. Só que, como esse sistema ele também tem conexões com outros sistemas de outras empresas, de repente ele conseguiu enxergar no sistema dele que lá no banco de sangue, né, no hemocentro, lá tem o tipo sanguíneo, né, que eles precisam. Então já pode até encaminhar o paciente, né, entrar no sistema, já informa lá, que é para deixar separado aquele tipo sanguíneo que vai ser utilizado. Então, conectividade, o sistema. Isso é muito comum com empresas, né, vou pegar aqui supermercados. Então, o supermercado vai comprar determinado produto, né? Então ele consegue enxergar que tem conexão com outras empresas de logística, outros fornecedores, onde é que tem determinado produto que eles possam comprar. Então, o sistema ele permite isso, se conectar com outros sistemas. Tá? Outra coisa que é interessante, seleção de diferentes formas negociais. Então, deve conter uma seleção, né, melhores práticas negociais, né, tudo bem fornecedores. Aqui vou dar um exemplo. Um outro exemplo aqui interessante. O hospital ele vai comprar medicação. Então, vou falar aqui, pegar o dipirona. Ele precisa comprar dipirona, que ele usa muito. Então, a primeira coisa, eles vão ver a quantidade que eles usam durante um mês, ou a cada 15 dias. Tá? E como o sistema está conectado com outros fornecedores, então ele vai fazer uma compra, e antes de fazer a compra, ele vai negociar com as empresas. Ele vai ver qual que é o produto mais barato, ele vai ver qual que dá prazo, qual que tem um produto a pronta entrega, né, qual que tem a qualidade melhor, né, se o que vende mais barato vai dar prazo ou não, ou se tem que pagar à vista. Tá? Então, dentro desse sistema, as pessoas conseguem enxergar essa aplicação, utilização, tá, desses recursos. Conseguem ter uma negociação. Deixa eu dar uma avançada. Outra coisa interessante que o sistema proporciona, ele ajuda a simular a realidade. Tá? Por quê? Ele vai simular a realidade dentro da máquina. O gestor vai ter uma visão macro ou também micro de como está funcionando sua organização, do como o que está acontecendo, o que está vendendo, o que está entrando, né? Quantidade de clientes, pacientes, recursos, tá? Se tem gente aí ociosa. Tá? Então, ele vai ajudar esse sistema a simular a realidade, né? Então, que ajuda a ter o quê? Algum controle, né? Do sistema está dentro do processo, né? Elaborar relatório, né? Então, esse controle, né, as características que tem aqui em simulação da realidade, o gestor consegue identificar toda essa parte, né, com essa documentação que vai gerada pelo sistema. Outra coisa legal aqui que nós temos é a tal da integração de processos. Tá? Então, o RP é um conjunto integrado de processos de qualquer empresa, né? Chamar de simulação da realidade, medida que o processo é necessário ao funcionamento da empresa, gerando informação integrada. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai integrar todos esses processos. Lembra que eu falei daquelas atividades no início do conteúdo, né, que não estavam definidos, não estavam integrados? E aqui ele vai integrar todos os processos. Ele vai começar a criar um padrão. Tá? Ele vai criar um padrão para que ajude a melhorar a qualidade das atividades da empresa. Então aqui é uma das características, tá, que temos aqui na integração de processos. Pessoal, esse tipo de sistema
tá? Ele não é só software, tá? Ele é muito mais que um software, um programa de computador instalado, tá? Tem mais coisas para ver que vocês vão entender aqui. Então, eu estou falando a questão de estruturação dele, a questão da organização, tá? De segurança, da integridade, os problemas mais comuns que ocorrem dentro de uma empresa, tá? Ok? Vai ajudar também aqui, ó, uma empresa a interligar todos os seus recursos, vai ajudar a gerir os seus recursos, né? Então, permite que a empresa alcance índices de performance invejável. De acordo com a última vez que eu tinha visto, tem muito tempo que eu vi, a questão de economia, as empresas conseguem ter uma economia inicial em torno de 30%, né, dos seus recursos. Então, se você tem inicialmente, após a implantação de um sistema desse, 30% é muita coisa, né? E a tendência é que a empresa começa a ter mais lucros, né? Reduzir os prejuízos, sua performance fica bem melhor, tá? Com o tempo vai de uso desse sistema, tá? Continuando. É, e, né, e aqui nessa questão também, o que nós vemos aqui, a vantagem de utilizar um sistema desse? Ele vai ajudar, a primeira coisa, a eliminar o uso de interfaces manuais. O que é eliminar o uso de interfaces manuais? Papel. Tá? Eu creio que, como eu posso falar aqui, vocês já foram no hospital, muitos de vocês já foram em hospitais, né? E vai lá, não, vai em tal setor, no hospital, e você vai tirar uma tomografia. Tá, fez a tomografia, aí lá no setor eles vão imprimir o laudo, né, o documento para você levar lá para outro setor, né, em papel. No caso isso aqui mudou. Por quê? Você vai lá, faz uma tomografia em determinado setor do exame e o técnico lá, que opera a máquina, fala assim, ó, beleza, tá tudo pronto, ok. Agora você pode voltar lá e aguardar o médico te chamar, que já está no sistema. Então ela está ajudando o quê? A reduzir interfaces manuais, o papelada. Consequentemente, vai reduzir o quê? Custos. Então reduz custos, muito bom. Aqui também, otimizar o fluxo da informação e a qualidade da mesma dentro da organização, ou seja, eficiência. Então, otimizar o fluxo, né? Então, otimizar a informação, ela vai passar com mais fluidez, né? E a informação vai ser uma informação de qualidade, não vai ser aquela informação que você está pensando que ela pode ser duplicada, que ela pode ser redundante, ou pode ser uma informação não atualizada. Então, o sistema permite isso. Tá? Outra coisa que ele permite interessante é a questão de otimizar o processo de tomada de decisão. Como eu tinha falado há pouco, na questão de simulação da realidade, tá? Então, os gestores, como eles vão ter as informações fresquinhas, prontas, então eles vão ter mais segurança para poder tomar alguma atitude em relação ao futuro da empresa. Tá? Então, isso é bem legal. Tá? Outra coisa aqui interessante, vai eliminar a redundância de atividades. Tá? Então, essa redundância de atividades aqui, o que significa, né? Como eu posso colocar aqui? Cadê? Agora me deu um branco aqui. Sim, atividades. Então, imagino que eles vão identificar que tem 4 pessoas fazendo a mesma atividade. Só que essas 4 pessoas, eles vão compreender que não é necessário 4 pessoas para fazer a mesma atividade, só 2. Então eles pegam as 2 pessoas, e deixam lá no setor e as outras eles vão remanejar para outra parte. Tá? Isso aí vai ajudar a diminuir essa redundância. Então, tem um controle muito mais eficiente. Tá?
reduzir os limites de tempo de resposta ao mercado e incertezas ao lead time. Aqui lead time, né, é o tempo de resposta do mercado e essas incertezas aqui. Né? O que quer dizer aqui? As incertezas do lead time, deixa eu dar um exemplo aqui. Então vamos pegar aqui uma empresa Sul-América. Tá? A Sul-América é uma empresa grande, acho que ela é SA, uma empresa de milhões e milhões. Tanto na área de plano de saúde, como de unidades hospitalares. Então vamos pensar que essa empresa aqui, eu não tenho certeza, né, mas deve ser, provavelmente sim, que é uma empresa que ela tem ações no mercado de bolsa de valores. Né? Então, de repente as ações dela estão um valor X ou um valor Y, né? Então, quando tem um controle do sistema, então o tempo de resposta do mercado para valorizar uma ação dela, para reduzir o preço de uma ação, para comprar ações ou para investir em alguma coisa, com esse sistema eles conseguem ter essa visão. E as empresas, no caso os seus contratantes, as empresas, né, os donos, vão ter menos incerteza no tempo de resposta do mercado. Né, no caso, voltado, tá, para a empresa. Então, como tem esse controle, eu sei que minha empresa está saudável, ela está mais estruturada. Então, qualquer variação que o mercado tiver, essa empresa ela tem condições de me passar informações, né, rápidas, né, para a tomada de vários tipos de decisão. Outra coisa interessante de vantagem que nós temos aqui, incorporação das melhores práticas. Tá? Então, melhores práticas vai verificar aquilo que é mais viável, aquilo que é mais útil, aquilo que é praticado, tanto em questão de gestão, tanto de formas técnicas pelos profissionais da saúde, pelo corpo técnico de médicos, tá? Pela questão de gestão de RH, de compra de produtos. Tá? Então, vai incorporar as melhores práticas, vai ver aquilo que é mais útil, né? E é mais viável para as empresas. Né? E com isso vai ajudar o que? A reduzir o tempo dos processos. Então observe que tudo é um efeito cascata. Uma coisa vai trabalhando outra, que vai chegando a um ponto que a empresa vai se tornar dinâmica, vai se tornar mais prática, tá? E os seus processos serão o que? Mais curtos, mais dinâmicos. Pessoal, tá aqui tudo bem, gente? Tá bem explicado? Tá todo mundo me entendendo? Pessoal, sim, não sei, mais ou menos, talvez. Tá. Obrigado. Outras vantagens que nós temos aqui do nosso sistema de gestão. Aumento do fluxo interno de informação, aquela questão de otimizar, entre os departamentos distintos. Então aqui, como eu falei, eu quero fazer compras de um produto, setor de compra. Tá? Só que eu preciso, antes de fazer as compras, saber o que tem dentro no meu estoque, no almoxarifado. Então eu consigo ter o acesso agora ao meu almoxarifado e identificar quais são os produtos que ele pode me fornecer, ou as informações do estoque dos produtos que eu preciso comprar. Tá? Aqui, diminuição da redundância das atividades. Tá? Então, muitos processos passam a ser automatizados. Tá? Aumento na precisão da obtenção das informações e relatórios. Né? Então, porque já passam a ser criteriosamente armazenados. Tá? Então, as informações passam a ser guardadas com maior eficiência. Então, temos o que? Maior qualidade na questão de acesso às informações. Só que nem tudo são flores. Tá? É um sistema maravilhoso, é um sistema eficiente, tá? É um sistema muito bom, tá? Mas, como nada na vida é perfeito, esse é um deles também. E aqui, vou descrever aqui algumas desvantagens de utilizar um sistema desse. E o porquê. Tá? Então, vejam bem, a utilização do ERP por si só não torna uma empresa verdadeiramente integrada. Como eu falei há pouco,
Não é só eu pegar esse programa e instalar nas máquinas, pronto, minha empresa está integrada, está tudo funcionando. Não, não é só eu colocar um programa, é a mesma coisa que eu instalar um Word dentro do meu computador e pensar o seguinte, pronto, agora todo mundo vai usar o Word para escrever. Não é bem assim. Né? Eu preciso o quê? Que as pessoas saibam usar o Word, saibam entender para que serve o Word. Né? Então não é só instalar um programa. Outra coisa importante aqui, altos custos, que muitas vezes não comprovam a relação custo-benefício. Então, antes de ocorrer a implantação de um sistema desse, tá? Em muitas situações, as empresas elas vão fazer um estudo e vão fazer uma análise técnica. Né? E vai identificar, fazendo uma comparação, sempre se após instalar o sistema dentro da sua empresa, se vai ser viável ou não. Porque às vezes o valor do investimento, do dinheiro na implantação do sistema, às vezes só o dinheiro investido não compensa, porque a empresa não vai ter um retorno que ela precisa. Tá? Então as empresas vão, antes de instalar qualquer sistema, vai fazer uma análise e verificar se, no caso, a instalação dele compensa. Se compensar e melhorar a qualidade dele, aí com certeza vão contratar e vão mandar implantar. Tá? Então, outro probleminha que nós temos, a dependência do fornecedor do pacote. Tá? Isso aqui eu posso falar que é algo bem comum, não só na área de tecnologia, de sistema de gestão para empresas, para os hospitais, como para qualquer setor. Vou dar um exemplo aqui bem interessante. Imagino que quem tenha carro, vamos imaginar aqui que eu tenho um carro Gol, automóvel Gol, da Volkswagen, e a peça do carro quebrou, sei lá, estragou o motor. Aí eu preciso fazer o quê? Comprar uma peça para consertar o meu motor do carro. Só que o meu carro é Gol. Então quem fabricou o Gol é a Volkswagen. Isso quer dizer o quê? Se eu for tentar inventar de pegar uma peça da Fiat, da Chrysler e colocar lá, não vai funcionar nunca. Por quê? Porque eu comprei um produto da Volkswagen. Então tem que pedir, fazer o quê? Reparo com peças da Volkswagen. Tá? Então isso é dependência do fornecedor. Então as empresas de tecnologia, quando vamos imaginar que a empresa sua ela tem um sistema SAP. Né? SAP é um sistema da empresa multinacional. Então a SAP, então qualquer coisa que precisa fazer uma correção no sistema, vai buscar quem? A empresa SAP. Né? Ah, outra coisa que nós temos aqui, a adoção de melhores práticas aumenta o grau de imitação e padronização entre as empresas de um segmento. O que significa isso aqui? Quando você vai implantar um sistema desse, você vai estar utilizando, como é que eu posso colocar aqui? Vai implantar um sistema desse e outras empresas também estão utilizando o mesmo sistema. Né? Então, o que acontece? Quando for observar, todas as empresas estão fazendo a mesma coisa, igual. Então, as pessoas que forem um determinado em um hospital, elas não vão conseguir, elas como é que eu posso falar aqui? Não vão conseguir, os clientes vai identificar a diferença de uma empresa A para uma empresa B. Né? Porque, entre aspas, estão se tornando iguais. Tá? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui. É bem interessante. Eu sei que todo mundo já tomou café, tá todo mundo de barriga cheia, né? Menos eu ainda, né? Mas tomando meu cafezinho aqui. Vamos imaginar que vocês vão almoçar uma feijoada hoje. Hoje, sexta-feira, dia de feijoada. Aquela coisa ruim, né, gente? Aquele feijãozinho, aquela carninha de porco, aquela costelinha. Né? Só aquela coisa ruim. E nós temos 3 restaurantes. O que faz você escolher um determinado restaurante entre eles e não ir nos outros 2? Alguém pode me dar um exemplo? Isso.
E na qualidade envolve o que dentro da qualidade? Isso. Também. Ah, com certeza, o tempero, né? Porque não adianta pegar uma comida, né? Porque tem que ter o tempero que tá bom, né? Aquele torresminho crocante, né? Que você dá aquela mordidinha, chega croque, croque, né? Ou coisa ruim, né? Aquelas rodelas lá de laranja, né? Bem docinha, bem suculenta, né? Aquele arrozinho, aquela farofinha lá de couve-folha, né? Professora Bárbara aqui, eu acho que ela tá quase me infartando aqui de fome, né? Ó, ela vai beber água pensando que é o suco, né, que é a limonada lá, né? Ó. É, já tá usando o que? O psicológico para melhorar aí. É. Então, turma, são essas diferenças, né? Então a empresa vai implantar, mas ela procurar não perder o quê? Não perder a, a sua referência, né? Eu posso falar talvez personalidade. Não é essa palavra agora que me fugiu, né? É. Então a empresa ela procura utilizar esse sistema, mas né, sem perder as suas características próprias. Isso, lembrei. Tá? Outra desvantagem: torna os módulos dependentes uns dos outros. Cada um departamento depende de informações. Isso aqui né, é uma desvantagem, mas é uma desvantagem que, de certa forma, é uma desvantagem necessária, posso falar assim. Como eu me referi à questão do almoxarifado e do setor de compras, né? O setor de compras ele precisa comprar os produtos, só que ele precisa do estoque, né? Saber o que tem lá dentro. Tá? Então isso aí tudo conta a, como uma dependência, mas assim é algo que precisa ser utilizado. Tá? Agora tem que ter uma coisa que eu acho legal. Eu acho legal assim. Eu acho ruim para a empresa e é bom para nós. Aumento da carga de trabalho dos funcionários da empresa e extrema dependência dos mesmos. Ah, tá. Tem uma coisa ruim pra gente aqui, né? Que quando começa a padronizar, nós vamos aprender as novas técnicas, melhorando nossa qualidade de trabalho. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos aprender a ter um treinamento e vamos aprender a fazer muito mais coisas em menos tempo possível. Aumentar a carga de trabalho para a gente é ruim. Mas, por outro lado, aqui é o seguinte, que a empresa ela vai depender mais da gente. Por quê? Porque vai implantar um sistema desse, nós passaremos, nós passaremos aqui por treinamento. Né? Então passaremos por treinamento e esse treinamento gera um custo para a empresa. Né? Então gera um custo para a empresa e as empresas, por mais que elas, entre aspas, não sejam apegadas aos funcionários, mas gera custo. Né? Gera custo, então as empresas elas vão ficar dependendo dos funcionários. Funcionário mais capacitado, mais qualificado. Tá? Continuando. Agora, nós vimos aquela questão, os problemas que as empresas têm. Né? Nós vimos o conceito de que é um sistema de gestão. Nós vimos as características de um sistema de gestão. Né? Vimos o que ele oferece de bom. Né? Nós vimos aqui problemas que tem, né, no caso assim, de utilizar um sistema desse. E agora nós vamos subir aqui também a respeito de fatores críticos de sucesso. Tá? Como eu tinha falado aqui, não é só implantar um sistema desse. Além de implantar um sistema desse, nós precisamos de alguns tópicos aqui, de alguns itens, para que a implantação seja uma implantação com sucesso, com qualidade, para que realmente tenha uma diferença dentro da empresa. Então aqui nós temos fatores críticos de sucesso. Nós temos envolvimento do usuário.
Como eu falei, não adianta só implantar um sistema. Então todo mundo tem que estar envolvido. Todo mundo tem que estar envolvido, para poder ter sucesso. Outra coisa que nós precisamos, ter um apoio da direção. Parece bobeira, não, mas não é não. Porque muitas ideias boas, vamos imaginar aqui, que surgem de baixo para cima. Mas quem é que manda? Quem é o dono do dinheiro? É o chefe. É o chefe. Então, se o chefe não se interessar, por mais que sua ideia seja excelente, né, ah, não vai ter nada. Então, o que você tem que fazer? Aprender a fazer um lobby, né? Ó, chefe, se a gente implantar esse recurso aqui, vai ser legal, vai ser interessante, vai ficar melhor para o senhor, né? Então, precisamos ter um apoio o quê? Da direção. Outra coisa, definição clara de necessidades. Nós vamos implantar um sistema desse para quê? Por quê? De que maneira? Para que nós precisamos? Tá? Então, tudo isso precisamos, temos que ver o seguinte, por que nós não precisamos utilizar isso? Então, dessa definição clara das necessidades, de como nós vamos implementar. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, definir o que é importante. Outra coisa também, planejamento. Tudo nessa vida tem que ser planejado. Um sistema desse não fica atrás. Tá? Então, um sistema tem que ser bem planejado para que seja adaptado. Outra coisa que precisamos ter, expectativas realistas. O gestor implantou um sistema desse numa empresa. Então, ele tem que ver, a partir do cenário, das perspectivas que tem, né, o que ele espera que esse sistema proporcione para a empresa, de uma forma real, não de forma irreal. Né? Então eu pretendo que a empresa tenha uma economia de 10% ao ano, vai melhorar a qualidade dos nossos clientes, vamos conseguir ampliar a questão do relacionamento, né? Então, tudo isso. Outra coisa interessante é a questão dos marcos intermediários. Tá? Então, o que são marcos intermediários? Vou implantar um sistema desse. Nós temos que definir quais são as etapas, passo a passo delas, para implantar com calma. Então, primeira etapa para mim implantar um sistema desse numa empresa, eu tenho que fazer o levantamento da regra de negócio, vai fazer um levantamento documental, vai conhecer a empresa, ok, vai documentar tudo, ótimo. Aí depois vem outra etapa, que seria um marco intermediário. Nós vamos preparar toda a infraestrutura da empresa. Então, vai colocar lá um encanamento, preparar a questão da parte elétrica, vai preparar os setores, as baias, ar-condicionado. Ok, concluir essa etapa. Vamos agora comprar equipamentos, comprar computadores. Ok, comprou computadores. Depois que comprou o computador, vem para uma outra etapa, marco intermediário, a instalação da estrutura de rede. Aí vem uma das outras etapas do marco, treinamento de pessoas. Né? Temos que treinar as pessoas. Tá? Então são fatores críticos de sucesso. E para isso, nós temos que ter o quê? Uma equipe competente. Pessoal, isso aqui eu acho interessante. Uma equipe competente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, professor Clóvis, eu sou incompetente para ministrar Libras. Eu sou incompetente para ministrar Libras. Pessoal, o que eu quis dizer com essa frase? Alguém pode me explicar, por favor? Vamos lá, gente. Se eu falar assim, eu, professor Clóvis, eu sou incompetente em ministrar Libras. Isso. Perfeito, Lohane. Muito bem, é isso mesmo. E muitas pessoas associam até a palavra incompetente, né, como ofensa. Tá?
Então, tem muitas essas questões. É claro que tem situações que as pessoas vão querer te usar essa palavra para querer te ofender, né? Mas, de forma geral, o quê? Que a equipe ela tem que ser competente. Quer dizer que a equipe ela tem que ter a capacidade de ter domínio daquela qualificação, daquela informação, para poder trabalhar. Então, se uma empresa, vamos imaginar aqui, que vocês estão estudando enfermagem, tá? Então, eu falo que os meus alunos de enfermagem são incompetentes para desenvolver a formatação e a instalação de uma rede de computadores. O que eu estou falando? Que vocês não têm o conhecimento técnico necessário. Que vocês não estão prontos para isso, capacitados. Então, a equipe competente é uma equipe que tenha essa informação, né, que domine. Tá? Então, aqui vai estar dentro de quê? De um treinamento. Comprometimento. Pessoal, não adianta ter só uma equipe competente, se a equipe é competente, mas a equipe não é comprometida. Como diz no popular, vestir a camisa. Né? Temos que ser comprometidos com aquilo. Pessoal, tudo que nós formos fazer em nossa vida, temos que ter um comprometimento. Tá? Isso é muito importante. Então, quando você estiver comprometido com o seu trabalho, né, com a sua casa, com a sua família, a tendência é que as coisas melhorem mais. Né? Você tem uma atenção. Outra coisa que nós precisamos aqui, visão e objetivos claros. Tá? Então, saber o que nós queremos da vida. Tá? Então, é isso aqui. E além de termos uma equipe que é capacitada, que é comprometida, é uma equipe que é dedicada, que se dedique a executar aquela atividade. Né? A outra coisa, como eu falei, que é infraestrutura adequada. Né? Instalação da rede, comprar computadores, tá? Toda essa questão. E aqui nós temos alguns tipos, tá? E categorias de tipo de sistema de gestão. Tá? Sistema de gestão patrimonial. O próprio nome já fala por si só. É um sistema voltado para gerenciar o patrimônio de uma empresa. Tá? Esse patrimônio, turma, pode ser um patrimônio físico, tangível, aquilo que nós podemos pegar, ou um patrimônio intangível. Tá? Então aqui nós temos vou dar um exemplo aqui. Pegar um hospital. Tem hospitais que têm um seu sistema de gestão, mas elas não querem gerenciar o seu patrimônio. Então vai contratar uma outra empresa que vai fazer gerenciar o seu patrimônio. Então temos aqui o exemplo que vai gerenciar prédios, carros, né? O que a empresa tem no geral, em patrimônio físico. Aqui nós temos também o mesmo sistema, que são os patrimônios intelectuais. Eu tinha até esquecido aqui esse termo. Tá? Então, é um sistema de patrimonial que vai gerenciar o quê? Um patrimônio intelectual. Patentes, estudos científicos, conhecimento tecnológico, né? Porque são algo de muitos valores. Então, vamos imaginar aqui, com essa nossa pandemia aqui por causa desse vírus chinês. Imagine que um de vocês aqui tivesse desenvolvido a vacina para combater o vírus chinês. Observe que esse conhecimento ele não é físico, ele é intelectual. Né? Tem valor, turma? Dá para ganhar uma graninha? Muito ou pouco? É? Pois é, né? É muita grana. Muito. Estão vendo que legal? Mostrando que o conhecimento, tá? é o produto mais valioso na Terra. Né? E conseguimos construir essa informação. Muito bom. Então, essas coisas aqui, patente, né? Então, as vacinas elas estão presas nas patentes. Com o conhecimento. Sistema de gestão de documentos. Então, tem empresas que o produto final dela não é cuidar do seu arquivo. Então, elas contratam empresas que gerenciam documentos. Tá? Eu trabalhei muitos anos atrás aí, lá na Vivo. Né? E a Vivo, o produto da Vivo é o quê? Telefonia. Então, toda a documentação que ela recebia, né? a documentação que ela recebia dos clientes para poder habilitar novas linhas,
venda de aparelho, essa documentação era toda enviada para uma empresa que fazia a gestão dos documentos, porque não é produto da Vivo. Tá? Então, mostrando que a empresa utiliza um sistema desse apenas para guardar documentos. Então, em documento, nós temos todo tipo de documento. Temos documentos físicos, tá? Papéis, fotos, ah, mapas cartográficos, tá? Revista em quadrinhos, dependendo, vai ser um documento, tá? Uma estátua, tá? Um busto, tudo isso é documento. Tá? Então aqui, né, como eu tinha falado aqui, continuando, sistema de controle de estoque, aquela do almoxarifado. Então a do almoxarifado é a mesma coisa aqui, tá? Temos o controle do nosso estoque, tá? Estoque que não tem muita, acho que está bem explicado aqui, tá? Sistema de controle de produção, tá? Então aqui uma empresa, uma fábrica, vai ter o controle da produção. Então o seu sistema já ajuda ela, tá? Então sistema de controle de produção. E aqui eu tinha, isso aqui é antigo, tá? Essas informações aqui. Alguns casos de uso, que de empresas, né? Que, no caso aqui, públicas que utilizavam. Não sei se está utilizando aqui agora. Tá? Então, a Secretaria de Estado de Saúde de Roraima, ela tem um sistema de gestão que controla o centro logístico de distribuição, gestão de fluxo de materiais para 600 leitos, né? Lógico, tudo isso aqui mudou, até por causa da pandemia também. Distribuição de materiais para programas especiais de saúde, hemocentro, assistência farmacêutica, laboratório, Roraima. Aqui, a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, logística de 2 centros de distribuição, gestão do fluxo de materiais de 25 hospitais, abastecimento em 92 municípios, 20 UPAs, controle, distribuição de materiais, hemorrede. São Paulo, gestão do fluxo de 2.800 leitos. Mato Grosso, logística centro de distribuição. Tá? E aqui, pessoal, a tabelinha de algumas empresas que fornecem esse tipo de sistema, esse tipo de software, tá? Então nós temos aqui o tipo de software, licença, plataforma, tá? Esse software aqui, né? O exemplo aqui eu tenho Cigan, Compierre, RP, tá? Alguns aqui nome, tá? Então o exemplo aqui, vou falar desse aqui, que é o que eu conheço. SAP RP, tá? Licença proprietária porque ele é pago, tá? Mas o SAP, sistema de gestão, um sistema conhecido mundialmente, ele é multiplataforma e web, que é um sistema que é interligado tanto com Windows quanto com Linux e acessado pela internet. Tá? Então nós temos nossos sistemas de gestões, né? De gestão. E aqui é o final desse nosso conteúdo maravilhoso e bem light. Né? Documento light, tranquilo. Pessoal, tudo bem aqui, turma? Turma maravilhosa. Como é que vocês estão? Né? Pessoal, expliquei direito, todo mundo entendeu o que eu falei. Surgiu alguma dúvida? Oi, Solange. Tá ótimo. Clélia, Lohane, Conceição, tudo bem? Tá. Turma, eu estava pensando em dar uma pausinha de 10 minutos para vocês beberem uma água, respirar um pouco. O que você acha, professora? Pode ser, turma? Né? Assim, vou deixar tudo ligado, normal, tá? Eu só vou dar uma pausa na gravação. Aí tem pra gente tomar água aqui, ó, são 10h15. Às 10h25 nós voltaremos e continuaremos com o nosso conteúdo aqui. Que é mais um conteúdo, tá? O outro é curto, tá? Que é o tempo de molhar a garganta e voltaremos para continuar, tá bom? Então, pessoal, pode ficar todo mundo conectado, normal, conectado. Eu vou ficar conectado aqui. Eu só vou dar uma pausa na gravação, para não ficar um looping, né? Um espaço parado, tá? Então, aqui.
Pronto. Agora, deixa eu ampliar aqui a tela. Ok. Turma, aqui é o título, né? Vou dar uma variação nesse título aqui, que eu usei para fazer uma palestra um tempo atrás, tá? Mas é algo também que eu considero muito mais, assim, super, hiper, mega, ultra importante, tá? Para nós. Tanto para a área da saúde quanto para mim, na educação e para todas as áreas, tá? Então, vamos pegar só que essa, em vez de eu falar em inclusão de crianças, tá? Vamos colocar aqui a inclusão de pessoas, pessoas deficientes. Não só na educação, mas na vida, tá? Na, tá? Então aqui, a inclusão de pessoas. Pronto. Deixa algo mais bonitinho. Então, a inclusão de pessoas deficientes na educação e sociedade com o auxílio das TICs. Acho que vai ficar bem melhor assim. Pessoal, esse aqui é um tema que eu gostei muito, achei muito legal, muito interessante. Tá? E como eu tinha falado há pouco, né, como eu tinha falado há pouco, que nós estamos vivendo na área de conhecimento. O conhecimento, tá, é algo que muito valioso hoje em dia. Então, quanto mais informações nós dominarmos, melhor para sua vida profissional, pessoal, tá? Então, imagina que quando alguém for trabalhar como home office, né? Home office não, home care, lembrei, home care, né? Na área da saúde, então vocês vão ter clientes que vão estar acamados em casa, né? Internados, essas coisas todas, né? E com algumas informações, vocês podem, além de valorizar mais sua mão de obra, né? Se tornar uma mão de obra mais valorizada, também ter condições de proporcionar mais uma qualidade de vida, né, para o seu cliente, onde você estiver trabalhando e eu for numa repartição pública, sugerir para o seu chefe, né, para quem for, né, algo que venha melhorar. Isso aí é muito bom, tá? Ah, então aqui falar um pouquinho sobre esse conteúdo aqui, que é bem legal. Tá? Então é a inclusão dessas pessoas, né, com auxílio das TICs. Tá? A gente chamava muito informática, mas evoluiu bastante. Então nós chamamos hoje em dia de TICs, tá? Que são tecnologias da informação e comunicação. Então toda tecnologia que nós temos acesso, tá? Então, que é algo muito show de bola, muito interessante, tá? E por quê? Esse conteúdo aqui, né, nós vamos permitir, né, eles foram criados, desenvolvidos, para permitir que as pessoas, né, consigam ser inseridas, né, de uma forma igual, né, igualitária, tanto na educação, no mercado de trabalho, tá? Porque isso vai ajudar bastante. Hoje em dia, né, hoje em dia não, antigamente as pessoas se preocupavam muito com a questão de proporcionar igualdade entre as pessoas, né? Temos que tratar igual as pessoas, né? Só que igual, como essa imagem demonstra, observe o seguinte, que essas pessoas aqui, elas estão tendo mesmo assim, ajuda em termos de igualdade, né? As mesmas condições. Só que são pessoas diferentes, tá? Uma coisa que diz a Constituição, né, que as pessoas, né, devem ser tratadas iguais, de forma igual. Só que tem uma tal da entrelinha, ou súmula do Supremo, né, que diz o seguinte, né, devemos tratar as pessoas, os iguais, de formas iguais, e os desiguais de forma desigual. O engraçado é que se falar isso, desigual, muitas pessoas vão associar o seguinte, que você está querendo discriminar.
talvez porque erro de interpretação, tá? Mas a questão que tratar de forma igual os iguais e desigual os desiguais. Por quê? Vejam bem, se uma pessoa que está aqui tem as mesmas condições, ela tem todas as condições de atingir um sucesso, esses aqui não têm, mesmo tendo o mesmo suporte. Então, o que, é que nós precisamos fazer? Proporcionar a equidade. Tá? Então, dentro dessa questão da equidade, que aqui vai entrar o conceito da faculdade, da Constituição. Tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Tá? Por quê? Vamos supor que o primeiro aqui está estudando num colégio particular, top de linha. Já esse último aqui estuda num colégio público, que falta professor, aquela coisa toda. Então, temos que dar condições para que eles possam atingir a mesma situação. Tá? Vou dar um exemplo disso aqui, a questão do acesso às universidades públicas. Tá? Assim, eu não sei como é que está ocorrendo hoje o acesso à universidade pública, no tipo UNB, mas na minha cabeça, se tem 10 vagas para medicina, 5 vagas tem que ser para a escola privada e 5 para a pública. Porque todo mundo que estudou no colégio público tem as mesmas condições. E aqui, quem estudou no colégio privado, colégio de qualidade, as mesmas condições. Assim, nós criamos o quê? Condições, aí, claro, lá dentro, eles atingirem o mesmo nível para que eles possam caminhar. Tá? Então, equidade é algo fundamental. Tá? Entender que, às vezes, uma pessoa precisa de um recurso a mais para que ela consiga ter condições em igualdade para trabalhar com os outros. E aqui tem uma coisa interessante, olha só. Tá? Aqui, curiosidade. Quase 24% dos brasileiros declaram ter alguma deficiência. Isso aqui foi do Censo Demográfico do IBGE em 2010. Nunca mais eu pesquisei de novo. Pessoal, em 2010, um quarto da população brasileira, né, tinha alguma deficiência. Então imagina aqui, né, pega um bolo, divide esse bolo em 4 pedaços. Então um pedaço desse bolo são pessoas com deficiência. Porque deficiência, tem vários tipos de deficiência. Tá? Então, se o Brasil, que temos 210 milhões de pessoas no Brasil, então nós temos 55 milhões, perdão, 52,5 milhões de pessoas, de brasileiros com deficiência. É muita gente mesmo, tá? E aqui tem uma coisa interessante, ó. Conceito de pessoa deficiente, tá? De acordo com a lei, o que lei? A lei 13.146 de 2015, né? Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não sei se alguém já ouviu falar. Já ouviram, pessoal? Alguém aí? É. Então, então, isso aqui é uma lei, né, que define uma legislação. Considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Né? Então, impedimento, né, é de longo prazo. Então, nós temos pessoas com deficiência física, deficiência mental, deficiência intelectual, sensorial. Né? Então, e são essas questões aqui. Tá? Então, algum obstáculo que tem dificuldade. Então, uma questão aqui, vamos imaginar uma pessoa que é deficiente visual, mas ela quer mexer com o computador. Tá? Então, mexer com o computador. Então, ela precisa que tenha condições
que ela possa usar uma máquina dessa, né, sendo proporcional, para que ela possa fazer suas atividades juntamente com outras pessoas que não têm a limitação dela. Tá? Aqui uma questão para a gente pensar um pouquinho, né? Como é que vamos incluir a pessoa? Pode perguntar, Lohane. Lohane, quer perguntar? Tá. Então aqui uma questão, né? Então, um exemplo, como incluir as pessoas de que é nossa responsabilidade, né? A responsabilidade de inclusão, muitas pessoas vão querer transferir para os outros. Ah, não, o culpado é o governo que não desenvolve política pública. Ah, não, o culpado é o hospital que ganha muito dinheiro e não investe para atender as pessoas. Ah, não, culpados são os professores aqui que não se qualificam para atender as pessoas. Né? Ah, eu não tenho. Não, todos nós, tá? Todos nós somos responsáveis. Todos. Tá? Aluno, professor, governo, tá? Vizinho, tá? Todos nós somos responsáveis. Todos nós temos nossa parcela de contribuição com a sociedade. Tá? Ah, como que eu posso contribuir? Ah, eu não sei Libras, eu não sei isso aqui. Ah, não sabe? Mas você sabe dar atenção à pessoa? Você sabe ajudar a abrir uma porta para ela? Você sabe ajudar a pessoa a subir, sentar na cadeira? Isso vai custar alguma coisa? Né? Então, assim, observe que não é, né? Quando fala ajudar, as pessoas pensam, ah, não, é dinheiro, não, nem sempre é dinheiro. Às vezes uma pessoa dessa ela quer um pouco de atenção para conversar. Né? E eu tinha feito um artigo, né, numa pós que eu fiz, né, que essas pessoas, assim, antigamente elas estavam fadadas, né, fadada a viver na sua casa reclusa. Muitas situações as famílias abandonavam e essas pessoas se viam muito nas rodoviárias da vida pedindo esmola para poder se sustentar. Né? Por quê? Ah, a culpa da família? Não, cada um tem sua parcela, né? Assim, eu nem falo culpa, é uma responsabilidade de participar. Tá? E hoje, né, para ter ideia, a grande parte das pessoas deficientes, elas estão inseridas no mercado de trabalho. Muitos são casados, têm famílias, e muitos sustentam seus familiares, os irmãos, seus pais. Tá? Então eles produzem, né? Sem contar também que o mercado, né, dessas pessoas é um mercado crescente. São pessoas que estão conseguindo serem economicamente ativas, né? Consegue gerar renda, tá? E para isso nós precisamos que utilizar esse conhecimento e aplicar para ajudar elas, que elas também vão nos ajudar, tá? Como eu falei um pouquinho aqui, né? E como é que nós vamos utilizar aqui nossa tecnologia, né? Então, com a evolução da informática, as tecnologias, né? Institutos de tecnológicos educacionais, né? Pessoas demais profissionais se sentiram obrigados, né, a desenvolver soluções. Pessoal, o legal hoje em dia é que nós usamos muitos recursos, os recursos estão todos aí. Basta nós sabermos onde pegar a informação e como aplicar. Pessoal, tá rápido, tá lento, tá bom, como é que está? Ah, tá bom. Ah, não, beleza. Tá. Turma, obrigado. Pessoal, aqui tem alguns exemplos, tipo de soluções. Tá? Quer falar soluções, o que nós temos aqui? Um exemplo, cadeira de roda. Nós temos aqui, é um tipo de solução, que é uma tecnologia. Órteses, né, os membros inferiores. Próteses, os braços. Membros robóticos. Ué, professor, tem membros robóticos? Tem. Se vocês tiverem dinheiro, vocês podem comprar.
um membro robótico. Aqui no Brasil tem também aqui no Brasil, o governo federal, ele fornece as próteses, só que as mais baratas, e se você tiver conseguir levantar uma grana, você consegue comprar, importar esses produtos com isenção de impostos, tá? Então, membros robóticos, tem uma lente corretiva. Lente corretiva eu uso óculos, não agora. Deixa o óculos ali encostado. Mas eu uso óculos, tá? Temos também a questão de hardware, que é a parte física, software, são todos os programas de computadores, tá? Então, aqui alguns exemplos, tá, de nós temos das tecnologias disponíveis, tá? Aí tem uma pergunta que todo mundo, né, faz, né? Ah, mas aí, é caro, como é que eu faço? Né? Ah, não, tecnologia, né? Porque, tudo bem, tem tecnologia, professor, mas essas tecnologias são caras, somente quem tem dinheiro consegue, ou quem tem peixada, ou quem tem alguma sorte, né? Tá aqui, ó, grande parte de tecnologias inovadoras lançadas no mercado, né? Realmente, assim, tem custo alto, né? Só que também temos coisas gratuitas, né? O subsídio do governo, o que eu falei. Tá? Pessoal, mais interessante que as empresas hoje em dia, muitas empresas de tecnologia, elas estão criando soluções, tá, para passar para as pessoas no mercado, que elas possam se incluir, né, e ser, como eu falei, economicamente ativa. Mas por que essas empresas estão criando essas soluções? Porque elas são boazinhas? Não. É uma empresa, a empresa visa lucro, dinheiro. Só que as empresas não são bobas, elas sabem que é um mercado que dá dinheiro, ativo. Então aquilo que eles constroem como uma ferramenta é algo que eles estão estar criando condições para que pessoas possam produzir, possam gerar renda, possam consumir. Tá? Então tudo isso conta também. Tá? E, e aqui, né, com nossa aula, nós vamos conhecer essas tecnologias, né, de toda essa estrutura aqui, e como nós vamos buscar essas tecnologias, como nós vamos usar essas tecnologias, né? Então, eu coloquei aqui, onde nós podemos conseguir essas tecnologias. No caso que eu vou estar mostrando aqui, é mais voltado para software, programas de computadores. Tá? E nós encontramos muitos programas de computador para todas as plataformas, tanto para desktop, que é computador de mesa, quanto para laptop, que é o famoso notebook, ou para o palmtop, que são os celulares. Então, os aparelhos celulares. E esses programas, nós encontramos muito deles no site das empresas que desenvolvem a tecnologia, tá? Ou nas plataformas como o Google Store ou a Apple Store, que são empresas, né, de tecnologia que outras pessoas desenvolvem software e colocam lá disponíveis. Tá? Então essas soluções vão ajudar muito. Tá? E o legal é que essas soluções são construídas a partir de cada deficiência específica, viu, gente? Tá? Como eu falei aqui, os deficiente intelectual, mental, tá? As soluções disponíveis são construídas de acordo com cada deficiência, ok. Vou pular isso aqui, tá? Agora que tem algo importante, uma atenção aqui. Né? Não podemos esquecer que uma pessoa deficiente, ela pode ter uma ou mais limitações. Tá? Então aqui, ó, sendo deficiente simples ou múltiplo. Então você pode ter uma pessoa que ela é, além de deficiente mental, ela tem uma deficiência motora, né? Deficiências associadas. Tá? Então, essas questões, né, contam muito também. Tá? Então aqui sendo deficiência simples ou múltipla. E aqui a chave interessante é que quando nós identificamos o tipo de deficiência da pessoa, antes nós entendemos quais ferramentas nós podemos usar para proporcionar um pouco mais de qualidade de vida para essa pessoa e mais inclusão. Tá?
Então aqui, em cima dessas situações, nós vamos conhecer alguns softwarezinhos bem legais. O primeiro deles, que nós temos aqui, tá? Ele é chamado de Head Mouse, ou mouse cabeça. É um software desenvolvido para pessoas com deficiência motora. Tá? Tecnologia inovadora permite pessoas com deficiência física acesso facilitado à internet, ao uso de computadores. Pessoal, esse software aqui ele é show de bola. Show de bola, é excelente. Tá? Então imagine aqui que você tem um paciente acamado, uma pessoa que ela tem paraplegia, ou ela tem o braço atrofiado, ou ela é até tetraplégica, não tem movimento dos braços, nem das pernas. Esse programa é excelente, porque ele é instalado na máquina e através da webcam, essa webcam vai capturar o rosto da pessoa. Aí o rosto da pessoa ser capturado por esse software. Esse software vai usar a sua cabeça, né, a cabeça da pessoa, como se fosse um mouse. Onde você movimentando a cabeça para o lado esquerdo, aí o cursor do mouse vai para o lado esquerdo. Se a pessoa movimentar a cabeça para o lado direito, aí o mouse vai para o lado direito. E o abrir e fechar da boca é o clique do mouse. Abriu, fechou, um clique. Né? Abriu, fechar rápido para selecionar o objeto. Tá? E, então, o que acontece com uma pessoa dessa, que é tetraplégica, paraplégica? Ela vai ter uma qualidade de vida, e se vamos supor que ela estude fazer sites ou qualquer coisa, programação, fazer textos, algum sentido, usando a máquina, ela vai conseguir fazer tudo com esse computador, o que qualquer outra pessoa faz. Outra pessoa normal. Vai poder acessar a internet, conversar com outras pessoas, acessar redes sociais, fazer tudo. É lógico que ele vai ter um pouco de limitação em termos de movimento, assim, para demorar um pouquinho para clicar. Mas, com essa tecnologia, ela é excelente. Turma, agora, sabe o que é legal disso aqui? Sabe quanto é que custa esse software? De grátis. 0,800. Não paga nada. Né? Foi desenvolvido por uma empresa de tecnologia chamada de Indra. É uma empresa espanhola, se eu não me engano, multinacional, empresa multimilionária. Só que é um software, ela fez e tá aí, de graça. Então, olha que legal o conhecimento. Então, se tem um paciente que ele tem lá essa tetraplegia, né, consegue movimentar bem a cabeça, faz uma sugestão. Eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito a qualidade da vida da pessoa e vocês também vão ser muito requisitados no mercado de trabalho. Tá? Deficiência motora continuando. Temos esse outro aqui também legal, ó. Motrix. Né? É um software que permite pessoas com deficiências motoras graves, em especial tetraplegia, distrofia, possa ser, né? Com a intermediação do computador, acesso a uma escrita, leitura, né? Esse aqui, ele tem a mesma função que o Red Mouse. Só que esse aqui é interessante, olha só. Esse aqui ele foi desenvolvido pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Esse software aqui, você instala ele, e vamos pensar aqui que a pessoa não consegue nem mexer o pescoço, mas ela consegue falar. Consegue falar. Então esse softwarezinho aqui, ele é instalado, treinado, e a pessoa, através de comandos de voz, vai fazer com que o mouse funcione e acessar a máquina. Então, um exemplo aqui, eu quero clicar em determinado local. Aí eu vou usar o comando de voz, subir, um exemplo, subir, né? Sobe. Aí o cursor está subindo, aí eu, stop, pare. Left, né? Lado esquerdo. Aí o mouse vai para o lado esquerdo. Aí ficou em stop, parou em cima do ícone. Aí eu quero abrir o aplicativo, eu clique, selecione, né? Double clique, ele abre o aplicativo. Então eu vou conseguir acessar o computador, manipular ele, tá?
utilizando essa questão, né, com esse softwarezinho aqui, o Motrix. Tá? Pessoal, eu vou até contar uma coisa meio inusitada aqui, eu vou fazer, acho que vai ficar mais para o humor negro, né? Eu vi uma reportagem um tempo atrás aí, que acho que foi a Polícia Civil no Rio de Janeiro, ela pegou um hacker, prendeu um hacker, e esse hacker tinha dado um golpe de tipo 2 milhões de reais. Aí a polícia foi lá para prender ele. Quando chegou lá para prender esse hacker, viram que esse hacker é um deficiente físico. Que ele estava usando esse software aqui, né? Você viu, né, Cléber? É. O cara usou esses programas aqui de acessibilidade, estudou, né? Assim, ele conseguiu entrar, ele conseguiu ser inserido na sociedade. Só que ele acabou usando conhecimento para cometer o crime. Né? E usou. Então, para ver, interessante. Olha só, né? Se ele tivesse dado conhecimento para ganhar dinheiro, trabalhar de forma honesta, beleza. Mas mesmo assim, ele usou, né? Nessa questão aí, né? Cometeu o seu ilícito, né? Mas usou essas ferramentas que eu estou mostrando aqui, tá? Isso demonstra o quê? Que mesmo com a deficiência, ele conseguiu desenvolver uma atividade que poderia ser o quê? Uma atividade que vai gerar o quê? Uma renda para ele de forma legal, mesmo ele tendo optado para o lugar errado. Tá? Temos aqui também um outro, ó, Microfênix. Tá? Esse aqui, turma, é algo também interessante. Esse aqui, vamos imaginar que a pessoa não consegue nem falar. Tá? A pessoa não está conseguindo falar e nem movimentar a cabeça, mas ela tem um movimento do dedo, um dedinho. Então, esse programa aqui, Microfênix, também desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fica mostrando esse menuzinho aqui, ó. Aí ele vai subindo e vai escolhendo os itens. E conforme vai passando para cada item, a pessoa só com o dedinho ela usa para escolher essas seleções. Desce, esquerda, aí eu paro em cima. Aí ela clica com o mouse, né, e vai escolhendo as opções para acessar. Né. Portador de deficiência física grave, né, com tetraplégico, portador de distrofia muscular, entre outros portadores de patologias, que impossibilitam o uso dos membros superiores ativamente. Então, o programa simula o uso do mouse e teclado, né? E possibilita a ativação de programas e funções, realmente Windows, formato acessível, né? Através da tecla Ctrl, né? E do microfone também. Esse aqui, o microfone, no caso, é mais um barulho. Up, up, up. Né? Não vai estar tanto falando em comandos mais nítidos. Então, o Ctrl aqui, você vai clicando e ele vai subindo. Tá? Manipular esse softwarezinho aqui. Tá? Então, deficiência motora. Outra deficiência motora, esse aqui nós temos no próprio Windows tem, tá? É teclado virtual. Quem tem computadorzinho, até no celular também, vocês vão encontrar o teclado virtual. O teclado virtual no celular a gente já usa muito. Então tem a questão da acessibilidade. Você clica e vai ativar esse teclado virtual. Então vamos associar o teclado virtual mais o head mouse, aquele mouse de cabeça. Então você vai digitar um texto, colocou o texto lá, abriu o Word, ativa o teclado virtual e movimentando a cabeça vai usando o quê? Clicando nas teclas. Tá? Vai clicando nas teclas com a boca, né? No caso o clique da boca, e vai digitando seu texto. E observe que o teclado virtual é o mesmo teclado que nós temos para navegar. Tá? E isso é muito bom. Tá? Então são coisas que proporcionam uma qualidade de vida, acessibilidade, inclusão. Tá? Temos aqui esse programinha aqui para síndrome de Down. Tá? Então isso aqui é mais para a idade pré-escolar, para crianças que têm síndrome de Down, dificuldade de aprendizado. Então é um softwarezinho usado por elas. Tá? Então vai utilizar recursos, né, como cores, né,
com equipes multidisciplinar para as crianças desenvolver um pouquinho. Gcrypt. Esse Gcrypt aqui, então é um programinha, apesar de esse eu não utilizei, tá? Né? O restante ainda já. Passar para o próximo aqui. Então vimos deficiência motora, aqui síndrome de Down, deficiência visual, tá? Esse aqui é um software show de bola. Vou falar assim, fala igual o show de bola. É o NVDA, tá? Então o aplicativo, ele faz uma leitura do ecrã do nosso monitor, tá? Então vamos imaginar aqui, deficiente visual, para as pessoas que têm baixa visão ou nenhuma visão, cegueira total, mas querem usar o computador. Então, pega o cursor do mouse que ela vai estar manipulando, onde o cursor do mouse passar em cima, esse software ele vai fazer a leitura, tá? Ele vai fazer a leitura do texto que está digitado no computador. Não só do texto, mas dos botões, como ligar, fechar, tudo. Então, passando, o software vai fazer a leitura do monitor e onde ele encontrou a palavra, ele vai sintetizar e vai transformar em uma voz sintética. Ou pode ser voz de um homem ou voz de uma mulher. Tá? Turma, isso aqui é excelente. Vou contar aqui o que já aconteceu comigo. Eu trabalhei em Planaltina uns anos atrás e eu fui professor de 2 alunos deficientes visuais. Uma, se não me engano, era técnica em nutrição e o outro é técnica em informática. Tá? O técnico em informática, ele era cego totalmente, 100% cego. Tá? E sabe o que ele faz? Software, programador de computador. Então o monitor para ele é irrelevante. No meu caso, eu me torno um deficiente perto dele. Então o que ele precisava apenas usar o fone de ouvido, ou esse software instalado, e poder ouvir, e ele vai programando. Tá? Muito bom. Essa aluna também utilizava esse NVDA. Sabe quanto é que custa? 0,800. De grátis. Não paga nada. Outro, deficiente visual também. Esse aqui é desenvolvido também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o DOSVox. Ele tem a mesma funcionalidade como o NVDA. Para uma pessoa deficiente visual, poder usar o computador, manipular o computador, acessar a internet. Tá? Então, o DOSVox é usado da mesma forma. Tá? Coloca o cursor do mouse em cima da tela, das palavras, ele vai capturar as palavras aqui e vai sintetizar, transformando a imagem em áudio, né? Numa voz. Temos aqui também outro. Esse aqui é pago, tá? Acho que é o único pago que eu coloquei aqui, que é o JAWS. O JAWS, ele é usado também por deficientes visuais. Ele é um dos softwares mais utilizados no mundo, na época que eu tinha visto. Tá? Mas esse aqui, tanto ele quanto o DOSVox, quanto o NVDA, são todos excelentes softwares. Tá? Então é um programa de computador, leitor de tela, né? Permite usuários com deficiência visual lerem a tela por meio de uma saída de texto para a voz, né? Ou um dispositivo Braille. Olha que legal, isso aqui, tendo uma impressora em Braille, a pessoa mandando imprimir o texto, esse aplicativo vai pegar o texto e vai imprimir, só que vai transformar o texto em Braille. Aí vai ser naquela impressora em Braille e o deficiente visual vai conseguir fazer a leitura daquele texto impresso. Ou ele vai poder utilizar isso aqui para gerar o que? O áudio. Tá? Turma, é algo fenomenal. Esse aqui para deficiência visual também é lupa. Todas as aplicações têm, Windows, né? Linux, o Android tem. A lupa, o próprio nome já fala por si só, que ele é um ampliador de tela. Então eu tenho uma baixa deficiência, uma baixa visão, então eu uso ele para ampliar a imagem dentro do meu computador. Eu consigo ver as imagens aqui melhor. Tá? Então são recursos
Assim, hoje, com certeza, hoje temos muitos recursos, Tom, muitos mesmo, tá? Depois desse aqui, temos para deficiência auditiva. Né? A professora Bárbara deu uma travadinha. Né? Será que foi minha máquina? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Ah, tá. Da professora Bárbara parece que deu uma travada. Turma, temos esse aqui também. Os que eu mostrei para deficiência visual. Esse aqui é para deficiência auditiva. Tá? Temos aqui o Virtual Libras. O Virtual Libras é esse bonequinho aqui, tá? Que é um software que você instala na sua máquina, no seu celular, no seu tablet, e você selecionar determinadas palavras, textos, e esse Virtual Libras, tá? O Virtual Libras ele vai transformar o texto em libras, tá? Então, e olha que interessante, quem desenvolveu esse software? Ministério do Planejamento, né? Então, o Ministério do Planejamento desenvolveu esse softwarezinho aqui, que é o VLibras, né? Virtual Libras. Preço de custo, R$ 0, 0 centavos. Tá? Então, muito bom também. Aqui, temos esse outro aqui também. Talvez muitos tenham visto esse bonequinho aqui, esse avatar, naqueles caixas eletrônicos do BRB. Tá? Esse softwarezinho também, deficiência auditivo. Tá? Esse aqui é o software chamado Ribenar. Tá? Software Ribenar, ele é um aplicativo, né? Onde ele pega os textos também, vai fazer a transformação de textos, né, em libras. Né? Então, além de ler mensagens, né, para deficientes visuais, permite realizar de forma rápida e prática a tradução de palavras e frases em português para libras. Né? Então, ele vai pegar o texto português e vai transformar para libras. Pessoal, isso é bem legal e bem interessante. Esse software aqui, o Virtual Libras, que eu falei que quem vai lá no BRB, ele está disponível, bem naqueles caixas eletrônicos de autoatendimento, tá? Quem criou esse software, desenvolveu ele, foi uma comunidade de desenvolvedores de softwares aqui em Brasília, tá? A DFJUG. E é uma comunidade bem antiga, tá? DFJUG, na época, tem muito tempo, que era a quarta maior comunidade Java do mundo, aqui em Brasília. E essa comunidade Java criaram o Ribenar. E o que eles fizeram? Disponibilizaram para as pessoas terem acesso ao Ribenar. Sabe por quanto? R$ 0 e 0 centavos. Né? Resumindo, de grátis, né? 0,800. Pessoal, estamos finalizando, tá? E aqui, só que só para algumas coisas para dar uma ilustrada, né? Então, observe que com o auxílio de tecnologia, nós podemos ajudar as pessoas, não somente as crianças, a serem incluídas na sociedade, no mercado de trabalho. Tá? Então, é interessante que eu coloquei alguns personagens, né, do Maurício de Souza, né? Bem legal. Tá? E aqui, turma, eu vou disponibilizar isso aqui hoje também, essa apresentação. Aqui eu tenho o endereço de alguns sites, tá? Dos aplicativos, por Red Mouse. Red Mouse tem esse endereço aqui, Motrix, Microfênix, tá? Teclado virtual, podemos baixar o teclado virtual do próprio computador. Temos Gcrypt, NVDA, DOSVox, JAW, Lupa, Virtual Libras e o Ribenar. Supondo que vocês usem algum link desse para baixar o aplicativo e se ele não tiver mais disponível nesse endereço, é só entrar no Google e escrever lá, baixar aplicativo Red Mouse. Aí com certeza ele vai mostrar algum endereço.
Pessoal, como é que foi a aula de hoje, turma? Tranquilo, gente? Ah, que bom, tá? Que ótimo, tá? Ah, turma, então aproveitando assim, né, para a gente encerrar nossa aula, o que é que eu vou fazer? Eu vou postar hoje aquela questão do formulário do relatório, tá? Do prontuário eletrônico. Eu vou disponibilizar esses dois slides aqui, tá? Tanto esse aqui da inclusão, né, da acessibilidade, quanto do RP, ok? E na nossa próxima aula, na quinta-feira que vem, eu vou fazer com vocês uma brincadeira diferente. Nós vamos fazer uma oficina de acessibilidade. Nós vamos procurar usar esses softwares aqui para vocês sentirem na pele como é que um deficiente visual age, né? Então, vamos brincar um pouquinho, né? De repente até envolver alguns outros professores, né? Como a professora Bárbara aí, né? Para brincar um pouquinho com essa brincadeira, ver o que acontece mesmo, né? Na prática, né? Então são ferramentas muito boas, muito interessantes, tá? E a tendência, pessoal, é a gente sempre estar se informando, tá? E nos qualificando. Bom, então eu vou parar de interromper aqui. No mais, eu acho que eu não esqueci nada, tá? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, me incomodem, mandem mensagem, tá? Como eu falei, não sei o que calado quer, né? Então precisamos de informação para poder a gente estar trabalhando junto, solucionando, tá? Ah, que mais? Acho que mais isso mesmo. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida, colocação? Pessoal, tudo bem? Ah, tá ótimo. Professora Kelly. Ô, Kelly, não, a Bárbara, desculpa, falei, pensei uma coisa, falei outra. Tudo bem, professora? Uhum. Ah, é. Então tá bom, turma, eu vou interromper a gravação aqui então, para a gravação.